Bom dia! Vou esperar o Instagram aqui, avisar vocês que estamos online. Mas eu queria já dizer que com muita alegria que a gente vai falar hoje sobre ser psicóloga clínica fora do país, todos os desafios dessa experiência. E eu vou receber minha amiga Larissa Bride, que já viveu essa experiência. Ela chegou pra gente tecer juntos. Deixa eu só chamar ela aqui. Olá, Minha amiga, bom dia! dia. Deu tudo Quer certo. dizer, bom dia para vocês e boa tarde para mim, né? Para quem está aqui Ah, é verdade! do oceano. O fuso aí é diferente, né, amiga? 3 e 1, basicamente 15 e 1 agora. Aqui é 11h01. Então, é 4 horas de diferença. Deixa eu só aguardar um pouquinho, amiga, porque aí o Instagram ele vai mandando para as pessoas que a gente está online, para a gente não começar e ter que tecer de novo do início. Ah, Djalma, adoro ele. Deixa eu só assinar aqui pra ele. Mas, enfim, tô tão feliz de ter você Também. aqui comigo, de verdade. Finalmente. Finalmente chegou o seu dia, né, amiga, de fiar. Eu que sou fã do Fiando, tô aqui. Coisa linda! Eu tava falando com você mais cedo, né? E dizendo que talvez a live que eu tô mais tranquila. Não só isso é por conta também de já estar vivendo algumas lives antes, e aí a gente vai ficando menos assim, nervosa, menos ansiosa. Bom dia! Mas muito por conta também do que nos habita enquanto relação, né? E isso me deixa muito tranquila, muito confiante de que o que a gente descer aqui vai ser o necessário, possível, e que a gente pretende, de fato, apoiar as pessoas que têm o desejo, interesse, ou pensam em, de algum modo, ser psicólogo fora do país de origem. E eu acho que eu vou usar essa coisa de fora do país de origem para além de fora do Brasil, porque podem ter pessoas também que o país de origem seja outro, tem pais e Sim. mães brasileiros, enfim, queira vir para o Brasil ou para outro lugar, e a gente consegue descer melhor. Mas então eu vou começar para a gente também não perder tempo, né, amiga? Que tempo é uma coisa que a gente está com medo de não ter. É, Então, na verdade, eu gosto de apresentar um pouco do projeto. Algumas pessoas que vão estar aqui não conhecem, mas basicamente o Fiando Com é um espaço que, como o próprio nome diz, é para fiar com. Fiar do ponto de vista de reduzir a fios, sempre com alguma coisa, com algum tema ou com alguma pessoa, sobre temas do fazer clínico, da prática clínica em si. E a perspectiva é que, né, desse diálogo a gente consiga tecer possibilidades. Então, aqui a gente não está para dar respostas ou caminhos únicos, mas para tecer possibilidades. E aí cada um vai costurando no seu DNA individual suas escolhas, né? E hoje a gente está afiando com Larissa Bride e com o tema, e tecendo sobre o tema de ser psicóloga clínica fora do país. E aí, se vocês quiserem também saber um pouquinho mais do projeto, tem a parte de projeto, que eu explico um pouquinho melhor, mas é basicamente isso, a tecedura aí da nossa prática e dos nós que nos habitam. Eu sou Camila Marita, sou psicóloga clínica junguiana, sou psicopedagoga, sou apaixonada por ser psicóloga, pelo aquilo que a gente faz. E no meu caminho vivi coisas e curiosidades que eu percebo que não encontram lugares para ser tratados. E em nome disso, eu criei o Fendocom, que felizmente já me faz muito feliz, porque já consigo ter, a gente já conseguiu até aqui tecer muita coisa interessante. E hoje, mais uma vez, estamos fazendo isso. Eu costumo, Lares, você já sabe, você fala que é fã do Fianda, né? Apresentar meus convidados por muitos motivos, mas por gratidão também para estarem aqui, né, vestindo a camisa do meu projeto. Você é mãe, né? Tem 2 filhinhos, eu sei que para pensar sobre o que a gente vai falar agora. Fiou comigo um pouco antes, está aqui uma hora da sua vida em nome do que eu acredito ser interessante. Então merece de mim minimamente um retorno de gratidão. Larissa, gente, Larissa Bride, é minha amiga mesmo, mesmo não é modo de falar, é uma pessoa que, assim, é especialíssima para mim e que está aqui hoje só agora, não por conta de um não desejo, mas por conta de uma programação mesmo, e chegou o nosso tempo. Ela é psicóloga clínica, minha amiga desde a época da graduação, formamos juntos em psicologia pela Unifax. Ela é mestre em saúde mental e reabilitação psicossocial pela Universidade do Porto, em Portugal, reikiana xamânica, terapeuta Teta Healing e companheira de jornada. E hoje a gente também faz juntas a especialização em constelação familiar.
Então, do ponto de vista formativo, amiga, eu acho que eu consegui lhe apresentar. Se eu tiver esquecido alguma coisa, você pode me corrigir. Mas assim, quando eu penso em Lari, ela é muito mais, né, do que isso que eu estou tentando traduzir. Talvez eu nem consiga na minha fala também, assim. Larissa é um ser humano, é uma psicóloga profunda. Deixa eu ver se eu consigo uma palavra assim, generosa. Sabe assim, quando a Lari fala que ela é fã do Fernando, gente, ela é mesmo. Ela assiste a todas as minhas lives. Se ela não pode assistir online, ela assiste depois. E ela me liga, e ela me manda mensagem, ela me manda áudios detalhados de retornos, tanto positivos quanto negativos, com todo o cuidado. Que assim, eu fico, nem quero falar que eu me emociono, porque assim, boa na vida é isso, a gente ter projetos e ter pessoas que apoiem nessa energia, né? Então, esse ser humano assim, e não é comigo só. Quem vier aqui e conhece ela sabe que tem uma generosidade, e eu acho que é muito próprio de um bom profissional que se propõe a trabalhar com comportamento humano. Ela é muito guerreira. Ela vai falar um pouco aqui desse caminho dela, né? E ser psicóloga clínica fora do país. Eu coloquei a música de Raul Seixas, porque de fato representa essa trajetória dela na vida e como profissional, assim. Ela não desiste, ela sempre tenta mais uma vez, porque ela é muito conectada com os desejos do coração, que também é um projeto que ela vai iniciar, muito conectada com essa ideia. Então, gente, essa é a Larissa. Eu sou muito grata por tudo que você já costurou na minha vida. E estou muito feliz mesmo de estar com você aqui hoje. Não vou me delongar, porque eu tenho muito a lhe escutar, e nós todos temos a lhe escutar, mas eu tenho muito a dizer também sobre você. Eu tentei só ser sucinta. Obrigada, obrigada. E é um prazer estar aqui com você hoje, minha amiga, para afiar. Gratidão, gratidão, amiga. Você sabe que, assim, o Fiando, quando nasceu, eu disse, que ideia maravilhosa, tinha que ser de Camila, né? O Fiando tem amor e tem conteúdo. São duas coisas que eu prezo sempre. E eu disse para você ontem, Mila, eu só fico com o que tem conteúdo. O Fiando tem conteúdo. E tem conteúdo com amor. Então, assim, eu agradeço a você, até em nome de muitos colegas que também curtem o Fiando. E agradeço a você por tudo. Eu acho que a nossa parceria é de longas datas. Começou na universidade e o amor foi crescendo. E você emite isso, você emite luz, né? Essa luz que você emite, na verdade, é de amor, e por isso que eu estou aqui, para falar de uma experiência que foi amorosa e dolorosa dentro dos dois conflitos dos opostos, né? E com um mergulho muito intenso e muito gostoso de se viver e poder falar disso, no Fiando, para pessoas que estão começando, que têm um desejo de mudar, de ir fazer a psicologia clínica em outro país, seja ele qual for, né? Não só Portugal, mas seja ele qual for. Eu acho que essa troca é a nossa forma de agradecer, a nossa, que eu digo eu e você, de agradecer ao mundo tudo que o mundo também nos dá. E é isso. Então, Perfeito. vamos fiar. Vamos fiar. Acho interessante também a gente descer um pouquinho para vocês um pouco do caminho de Lari, do ponto de vista prático, rápido, para Lari entrar um pouco no exemplo, né? Dos exemplos. Larissa, ela é brasileira, né? Nasceu aqui em Salvador, se apaixonou por Paulo e foi na jornada de ir para Portugal muito para estar com ele e concomitante com o desejo de fazer o mestrado dela. Então, no primeiro momento, ela vai para lá fazer o mestrado dela e isso ela consegue fazer, faz o mestrado dela, que ela pegou o visto como estudante, fez o caminho dela. Ela volta para o Brasil, vive a temporada aqui, continua atendendo com clínica, e aí volta para Portugal, se casa com Paulo, tem um Casa, filhinho casa também, antes. casou antes, mas foi pra lá depois, né? Sim. Tem um filhinho com ele, então ela começa a entender que ela precisa encontrar um lugar para estar com esse marido e essa família, e ela consiga costurar também o sonho da vida dela, que é ser psicóloga e viver disso. E ela encontrou alguns obstáculos no caminho, e é disso que a gente vai fiar aqui hoje. Assim, eu quero trazer para vocês assim, que ela é casada com um português. Ela fez o mestrado dela em Portugal. E ainda assim, ela viveu aí algumas dificuldades para dar conta disso. A gente sabe que quando a gente vai para outro país, a gente precisa validar minimamente o visto, que é o visto que garante que você possa estar morando nesse lugar. Isso vocês já sabem. O que a gente vai fiar aqui juntas toda a burocracia. A gente vai começar pela burocracia. Tivemos várias perguntas. E eu acho que eu ontem falei com o Mari quais eram as perguntas, a gente conseguir já ir respondendo elas aqui. E a gente vai começar com a burocracia, porque eu acho que é a coisa que as pessoas mais perguntam, né, Mari? Como é, quais são os trâmites burocráticos? Então, assim, lhe devolvo a palavra para descer um pouquinho qual é a perspectiva burocrática para estar aí atuando como psicóloga clínica. E a gente vai descendo nas perguntas de vocês
e nas minhas dúvidas também, tá certo? Ok. Do ponto de vista do visto, isso aí é assunto para outra live em outro espaço. E são assuntos que a gente não para nunca. Sim, Vanessa, eu também sou mãe de 2 filhos. Só falei de Gui, tem a outra, Gastão. A Madalena que chegou recente. Então, do ponto de vista burocrático, e eu vou tentar ser o mais clara possível, porque o caminho não é um caminho rápido, tá? É um caminho, são 2 caminhos, na verdade, e você precisa segui-los, e eu acredito que desde a graduação. E quando eu digo desde a graduação, por quê? Porque nós entramos na graduação, escolhemos uma área, um estágio e caminhamos ali. Muitas vezes a gente não pega um documento comprovativo de que você fez aquele estágio, mesmo que seja um estágio básico, supervisionado no início da faculdade. É preciso que você tenha todos os seus documentos, gente, na mão. Faça sua pastinha organizada, com tudo que você puder. Foi a um congresso, guarda lá o certificado. Fez uma publicação numa revista, mesmo que seja né, um resumo, coloca lá. O que quer que você tenha, Aqueles né? pôsteres que a gente faz nos pôster que vai divulgar nos congressos, também Sim, pega. exatamente, que vai para o congresso. Tudo, 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 tudo devidamente certificado. Mesmo que seja um trabalho voluntário, tenha o seu documento em mãos, desde a universidade. Se você já terminou a graduação e está aqui assistindo e quer morar em outro país e trabalhar como psicólogo, corra atrás, vá para o passado e vá pedir aos seus professores. E aí a gente entra em outro assunto, a importância do contato e dessa boa relação dentro do meio acadêmico. Ter essa boa relação com seus professores, o coordenador do curso. Eu fui muito ajudada por Wilson, coordenador do curso de psicologia na Unifax, que foi onde eu fiz, Wilson Sampaio, agradeço imenso. E Daniela Moscon, Dani, assim, mora no meu coração, foi minha orientadora de TCC, e agradeço imenso. Então, assim, se não fossem eles dois, eu não teria os documentos necessários para fazer o reconhecimento do diploma. Então, a primeira coisa que você faz é ter esses documentos todos em mãos. Agora, que documentos são esses? E aí vai depender do país que você for morar. Cada país tem a sua legislação e é importante que você entre em contato com o Ministério da Educação do local. Isto está nos sites. Você do Brasil ou de outro país que você esteja, você consegue fazer lendo a informação nos sites. Não leiam só blogs, não entrem só no contato com pessoas que foram, leiam os sites oficiais, porque isso muda. Se a gente não tiver atenção, a gente pega uma informação de 2018, quando na verdade 2020 já é outra história. Desatualizada, né, amiga? Exatamente. Então é importante ouvir, ter a experiência do outro, mas também ter informação oficial. A partir daí, você entrou em contato com o Ministério, viu como é que funciona o reconhecimento de diploma, aí você tem que escolher uma universidade que esteja de acordo com a ementa do seu curso, que você fez aqui, né? E que você fez no Brasil. E a ementa do seu curso é o quê? Aquela disciplina, né? História da psicologia, psicologia 1, psicologia geral, enfim, aquelas disciplinas que você O faz ao tronco, né? longo dos 5 anos. Você tem que verificar se nessa universidade que você tem interesse em ir, né, em validar seu diploma, ou porque é na cidade que você vai morar, ou porque o valor para o reconhecimento é mais barato. Então, você olha as ementas e compara as ementas. Se forem parecidas, nunca vão ser iguais. Não é dentro de Salvador, quanto mais em outro lugar do mundo. Nunca vão ser iguais. Então, vocês olham as ementas e, a partir dessa semelhança, agora achei a universidade que tem um curso similar. E aí, você achando a universidade, você entra em contato com a universidade para o reconhecimento. Em Portugal, a gente faz o reconhecimento através da Direção-Geral de Educação. Então, eu entro num site, peço lá o tipo de reconhecimento que eu quero e ali envio todos os meus documentos, coloco o nome da universidade que eu quero e essa universidade faz a validação e recebe o documento, me manda um boleto, tipo de um boleto, e eu pago. E a partir deste pagamento é montado um júri composto normalmente por três professores avaliadores dessa universidade. São professores antigos na casa, que têm doutorado, pós-doutorado, enfim. E eles vão avaliar se o seu currículo, e aí eles avaliam seu currículo,
seus relatórios de estágio, seu diploma, se você tem iniciação científica, se você fez publicação em congresso, se você tem publicação de artigos, se você tem estágio de mais de um ano, eles avaliam muitas Deixa eu coisas. só me interromper rapidinho, Mari. Então, na Sim. verdade, eu lembro que quando a gente desceu um pouquinho ontem, você me explicou. Mila, para ser psicóloga clínica, fora do país, o primeiro passo é validar o meu diploma. Então, isso tudo que você está descendo Isso, aqui com a gente agora é no que tange isso, ao diploma, gente. Nem chegou ainda na clínica no sentido de atuação clínica. A gente está. Só é exatamente. possível ser psicóloga clínica fazendo isso. Porque, assim, eu queria te interromper, porque, Lari, as pessoas pensam que na perspectiva agora do mundo online, que basta você pegar e ir para outro lugar é pelo celular, liga o celular e atende paciente que atende aqui em Salvador. Eu já tenho meu grupo de pacientes, eu continuo atendendo ela, só que eu estou fora do país. Não, é ilegal. Do ponto de vista legal, Isso. você tem que fazer tudo isso, porque você, mesmo sendo brasileira, mas você está morando em outro país, você tem que seguir os trâmites desse outro país. Lá nesse outro país, você não é psicóloga. Até que você valide o Exatamente. diploma, não é isso? O nosso Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, só permite que você atenda fora do país se você não tiver residência fixa fora deste país, ou seja, sua residência fixa continua no Brasil. Você não vai passar mais de um ano fora. Você foi fazer um curso, você veio para uma graduação, para um congresso, para um curso específico, vai passar 3 meses fora. Você não vai dizer aos seus pacientes, ó, vou embora, não vou te atender mais. Não é isso. Mas você vai morar fora, vai deixar de ter residência fixa no Brasil. A partir daí, você não pode mais estar atendendo seus pacientes do Brasil se não tiver regulamentado pelo conselho do local que você está. Perfeito. Então, só para deixar vocês claros a isso, se seu desejo for fazer, por exemplo, um curso de inglês, uma coisa assim de um ano, 6 meses, você pode seguir como você tem seguido agora, atendendo Exatamente. online de outro país, porque o Conselho Regional de Psicologia do Brasil, ele legisla desse jeito. Se você vai ficar Isso. mais de um ano, passou de um ano, você já tem que fazer isso tudo que o Lara estava dizendo, que é a validação do diploma, não é isso, amiga? Isso. Pronto, pode continuar, porque eu Exatamente. achei legal a gente voltar nisso para Claro, claro. raciocínio. E o primeiro passo é reconhecimento de diploma, ainda tem os outros passos. Bom, nesse período de. Aí, esse reconhecimento do diploma exige que você tenha reserva financeira, porque as taxas de cartório dentro do Brasil são altas. Você vai ter que reconhecer firma de todo documento que você tiver em mãos. E que documentos são esses? Depende da universidade que você escolheu. Normalmente, é diploma, histórico, ementa, relatórios de estágio, um importantíssimo que a gente não tem na Unifax, eu acho que a maioria das universidades não tem, que é uma ata de defesa do seu trabalho de conclusão de curso. A gente tem essa ata no mestrado e no doutorado, mas na graduação a gente não tem essa ata, né? Não é um documento que se entregue ao aluno, porque a gente tem a disciplina. E a gente tem lá para concluir o curso, você precisa da disciplina. Então, este documento que você teve uma defesa pública do seu trabalho de conclusão de curso é importantíssimo. Eu tive o meu reconhecimento negado aqui em Portugal. Em fevereiro desse ano, eu entrei com o processo em fevereiro de 2019 e em fevereiro de 2020 eu tive o reconhecimento negado, passado um ano. E negado por quê? Eles me alegaram que eu não provei que eu tive uma defesa pública do meu trabalho de conclusão de curso. E eu tinha entregue um documento para eles dizendo o meu título, nome da minha orientadora e o ano que eu defendi, o mês e o ano que eu defendi. Mas como não tinha a data e E o o horário, horário? eu não entreguei. Então, gente, daí vocês entendem que é burocrático. E não é porque é Portugal, porque no Brasil, o sistema inverso é o contrário. Eu fui tentar. É o contrário. O sistema inverso é a mesma coisa, igual. Eu fui tentar revalidar o meu mestrado aqui em Portugal, no Brasil. Eu não consegui. A UFBA me disse: estamos fechados e a gente só está fazendo revalidação dos professores estrangeiros que foram aprovados em concurso. Aguarde mais 6 meses. Nesses 6 meses eu me mudei para Portugal. Mas, assim, para vocês entenderem que é tão burocrático quanto todo o processo de reconhecimento exige questões financeiras. Você vai para o cartório reconhecer todos esses documentos.
há um valor para o reconhecimento de firma, que todo mundo já reconheceu firma no Brasil, sabe como é, mas também tem que fazer o apostilamento de AIA, para quem vem para Portugal, por exemplo, que é um carimbo, um processo que eles fazem atrás de cada folha que você tem, e seu documento fica online. Então, da Universidade Portuguesa aqui, eles colocam lá esse númerozinho que vem atrás e eles conseguem verificar que esse meu documento está reconhecido no cartório brasileiro, ou seja, é um documento verdadeiro. Então, não adianta criarem documento e dizerem assim, ah, isso aqui, pronto, eu criei, eu assino aqui, manda aí, a universidade. Não, esqueça que a informação é séria, o processo é detalhista e a gente tem que ir com cuidado, porque receber um não é estar num lugar que muitas vezes é dolorido. Foi o que eu disse para Mila. Falei, Mila, eu tive um ano para mergulhar nesta cultura portuguesa. Eu já estava casada há 4 anos com português. Fora os anos de namoro. Eu já morei em Portugal 2 vezes, né? Passei 2 anos aqui em Portugal, antes de vir morar, antes desse processo de reconhecimento. Eu só me interromper rapidinho, Lari, mais uma vez, porque você tinha me dito também, para a gente chegar nessa segunda parte, é Uhum. que, do ponto de vista burocrático, tinha um tronco da validação do diploma e tinha um tronco da ordem dos psicólogos. Exato, exato. Pensa um pouquinho sobre isso para a gente chegar na parte da cultura, porque eu acho que é legal. O que, é que você acha? Ok. Quando a gente termina esse processo de reconhecimento, né, vem lá aprovar. Você conseguiu o reconhecimento, agora você é psicólogo. Você é psicólogo. A partir daí, você tem que entrar em contato com o conselho de psicologia do lugar e pedir para ser membro. Aqui em Portugal, existe um membro efetivo e um membro estagiário. O membro efetivo, ele já entra, já recebe, eles verificam se tem experiência e você já recebe sua carteira. O membro estagiário, ele é obrigado a fazer um estágio de 1 ano. E mesmo formado, ele trabalha como estagiário e recebe como estagiário. Então, existe essa obrigação, como se fosse um médico não tem que passar pela residência médica, como se fosse uma residência de 1 ano. Só que muitos psicólogos não conseguem esse estágio. E eu falo isso não só para brasileiros ou estrangeiros entrando em Portugal, mas os próprios portugueses. Eu tenho colegas do mestrado que não conseguiram validar, não conseguiram A carteirinha, né? serem carteirinha, serem psicólogos aqui, né, pelo conselho, pela ordem dos psicólogos, como chama aqui. E se não conseguirem esse estágio, não vão conseguir. Então, muitos colegas nossos que vêm do Brasil também não conseguem essa carteirinha. E quando você não consegue a carteirinha, você não consegue atuar como profissional. Igual acontece no Brasil. Sim. É como se fosse, você fala assim, Lari, lembra muito a OAB, né? Só que é Exato. como se assim, eu formei em advocacia, mas eu só posso atuar como advogado com a OAB, né? Com a ordem do. Isso, E aí, só que aqui é isso. uma prova escrita que eles passam, e aí é uma experiência prática que vai dar ela a condição de ser profissional. Porque aí só nessa hora você pode ser psicóloga clínica nesse país. Exatamente. E aí, isso, falando de Portugal, você pode ser psicóloga clínica. Em outros lugares da Europa, você tem que fazer doutorado, por exemplo. Você só pode ser psicólogo clínico se você fizer mestrado e doutorado. Eu sei que na República Tcheca você só pode ser psicólogo clínico se você tiver trabalhado X anos, eu acho que são 5 anos, no serviço público com atendimento clínico tcheco. É Então, mesmo. na Irlanda, você tem que fazer uma especialização, que não é nossa especialização de área, ou seja, não é psicóloga junguiana, behaviorista, não é isso. É uma especialização para o atendimento clínico específico. E ali é uma coisa de aconselhamento, alguma coisa assim. Então, cada país vai legislar como ser psicólogo clínico. E, normalmente, esse processo de reconhecimento do diploma da graduação é o primeiro passo. E aí, depois, você vai descobrir quais são os outros passos. Porque você não pode ser psicólogo clínico se você não tem a graduação. Perfeito. E aí, achei ótimo, entendi perfeitamente. Acho que todo mundo também que está ouvindo entendeu. Você fala bem claramente. Então, eu já consegui compreender, né? Tem aí um processo que ele é longo e aí é relativo para cada país, mas que todo mundo vai precisar passar, que são essas duas validações. Surgiu uma pergunta lá, que eu acho que é pertinente eu fazer aqui agora, dos meus seguidores, super blogueira.
que Uhum. toca numa alternativa. E aí eu vou lhe devolver um pouco do que você tem para dizer sobre isso, e aí a gente coloca também como opção e as pessoas fazem suas próprias escolhas. Que é a Uhum. opção de, assim, já que para fazer tudo isso é uma burocracia danada, eu posso atuar como terapeuta sem que eu seja psicólogo clínico, já que para ser psicólogo eu tenho que passar por todo esse trâmite. Como é que funciona isso? Bom, você pode ser terapeuta? Pode, pode ser terapeuta. Você sabe que essa é uma pergunta que mexe comigo, né? Você pode ser terapeuta, sim. Se você for terapeuta, né? Vamos com calma. Porque tem muita gente que só se forma na graduação e não faz a especialização, não é terapeuta de nada. Então, você não vai inventar que você é terapeuta de alguma coisa se você não tem uma certificação que você é terapeuta de alguma coisa. Então, por exemplo, Lari, deixa eu te interromper mais uma vez. Eu sou Sim. psicóloga clínica, moro no Brasil, fui para Portugal, fui para outro lugar do país, e eu não estou afim de passar por essa burocracia toda, de validar meu diploma e de entrar na ordem dos psicólogos, que seria o CRP, o Conselho Regional, né? O Conselho Federal. E eu vou querer atuar e quero ser terapeuta, então. Mas eu, Camila, sou psicóloga clínica e terapeuta junguiana. É isso que está dizendo? Então, eu, como terapeuta junguiana, Isso, posso escolher esse caminho porque eu sou terapeuta junguiana. Mas se eu sou isso. psicóloga, formei na graduação, tenho o conselho daqui de Salvador, mas não tenho nenhuma formação em terapia, eu não posso atuar. É isso? Não existe nada que regulamente a profissão de terapeuta em Portugal e na maioria dos países, tá? Tem país que tem e você tem que se adequar a ele. Então, mas a maioria não tem nada que a formação de terapeuta, que existe uma legislação. Mas a gente já percebeu que, e eu já percebi, vários colegas meus, inclusive tem um grupo chamado no Facebook e no WhatsApp, chamado Psicólogos Brasileiros em Portugal. Quem quiser ver, entre, o pessoal é muito, assim, Ah, muito legal. gente fina, ajuda muito, a troca é fantástica e vale muito a pena. Rodrigo é administrador, tem pessoas lá que, assim, a gente troca muito, sabe? Então, para o profissional que é da área, que quer mudar de país, acho legal aderir ao grupo. Ah, lá, E, depois você me sim, fala, passa tudo isso que eu boto aqui para as pessoas. Você sabe que eu adoro pronto. fator de grupo, né? TC com coletivo, tem seus ganhos. Tão gostoso. A gente fala até de política. O pessoal do grupo aqui sabe o que eu tô querendo dizer. Tem gente aqui É, falando de você, amiga. Lá, profissional incrível. Tem que ler, porque depois obrigada, cara. uns Obrigada. poucos, o Fábio comentou aqui sobre ser terapeuta, né? Que as pessoas fazem um curso de final de semana e se acham apto. Já Isso, averiguou também, fora do país ou isso, aqui dentro do Fábio. país também. Exato, Fábio. Então, assim, é muito. A gente tem que ter esse cuidado, porque não é. Eu faço um curso de final de semana, me torno terapeuta e digo, sou terapeuta. Ou terminei a graduação em psicologia e vou dizer, eu sou terapeuta de quê? Posso ser terapeuta das emoções, como a gente vê muitos profissionais hoje, por não ter a graduação, se intitulam terapeuta das emoções, terapeuta da mente. O que tem hoje de cartão de visita de terapeuta da mente é assim, enorme e vasto. Então, é um caminho possível, é um caminho possível. É, é solitário, né? No sentido de que você vai ter que fazer a sua agenda, você vai ter que fazer o seu caminho, você que vai ter que divulgar o seu trabalho. É, funciona online muito bem, muito mais até do que presencial. Mas aí, Mila, toca naquele assunto do cultural, da importância de você estar do, da cultura que você está entrando. E acho que É, lá toca também no que a gente teceu um pouquinho ontem. Foi a minha escolha. Minha escolha foi ter estudado 5 anos, fazer psicologia, né? Ter a minha profissão, eu acho que toca, é para além de ego. Mas para além, assim, eu quero fazer o que eu estudei, eu quero ser o que eu me propus a ser, né? Que é ser psicóloga. E aí eu tenho que abandonar meu sonho, porque eu não quero passar por um trâmite burocrático. Aí ele fica essa linha tênue. Mas eu queria também falar de uma coisa também, amiga, que a gente disse antes de você entrar na cultura, que você tá louca pra entrar na cultura, é que, assim, no país que você trabalha, mora mesmo, essa coisa do caminho solitário na clínica acaba sendo um pouco mais doloroso do que aqui no Brasil. Porque, pelo que você me falou, que você desceu comigo, em Portugal, eles têm muito movimento de psicólogos CLTs mesmo, que trabalham em clínicas e que ganham um valor fixo e que, na perspectiva do terapeuta, é impossível isso acontecer. Não é isso? Não foi isso que você falou comigo ontem, minha sim, gente? sim, existem muitas vagas de emprego, sendo que uma clínica de serviço de psicologia ou de outros tipos de serviço te contrata como psicólogo, mas você vai como PJ, né, o que seria o PJ no Brasil.
Perfeito. e aqui é um tal de recibo verde, mas é o PJ. E você recebe um valor fixo, independente dos atendimentos. Então, existem muitos, muitos, muitos empregos assim. Mas eles exigem normalmente uma especialização específica. E o que a gente vê normalmente muito é a terapia cognitiva comportamental. Nos anúncios, eles pedindo psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. E na prática, amiga, tem que ser psicólogo de qualquer jeito. Terapeuta não entra Exato. nesses Não, lugares, não é isso? independe. Você tem que ser psicólogo de qualquer jeito. E tá registrado pela Ordem dos Psicólogos, tudo direitinho. E, Perfeito, aliás, essa é uma das primeiras exigências, é que você esteja pela ordem. perfeito. Então é isso, gente. Respondendo a pergunta do terapeuta, é um caminho solitário, é um caminho que, de algum modo, você vai ter que fazer uma escolha de optar pela sua profissão primeira que é ser psicóloga, para estar atuando nessa perspectiva, mas é sim um caminho, né, Lari? E também é muito individual. Agora, Isso. indo para o nosso tópico 2, a gente desceu um pouco ontem sobre isso, não foi, Lari? Assim, o quanto essa burocracia, que parece muito chata, e de fato é muito chata, e a gente precisa ter ciência assim, que possibilidades essa espera da validação pode me ofertar para, de algum modo, cooperar para o meu fazer clínico nesse país. Que eu acho que é nisso que Lari vai tecer um pouquinho aí, né, amiga? Larissa Sim. já era casada, já tinha convivido com o Paulo aqui no Brasil. E por mais que as pessoas estejam em outros lugares, a cultura está na pessoa, no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de pensar, né Lari? Nos trejeitos. Ainda assim, Lari, quando vai morar lá e tá esperando esse trâmite todo acontecer, ela percebe, né, Lari, a parte boa da história dela, ela percebe ganho dessa experiência de aguardar o tempo burocrático para ir costurando em si um lugar muito mais íntimo com esse espaço social, que talvez, né, e muito provavelmente vai dar a ela muito mais corpo de terapeuta, de psicóloga nesse espaço. Fale um pouquinho disso pra gente, amiga. Isso, eu percebo muitos colegas chegarem aqui em Portugal e falarem assim: o que é que eu faço para validar meu diploma? Ou seja, a pergunta que devia ter sido feita lá. Aí não faz a pergunta e faz: o que é que eu faço para começar a trabalhar? Eu vou colocar que eu sou terapeuta da mente e vou atender. E eu também cheguei nesse caminho. Eu lembro de encontrar três colegas, pessoas queridíssimas, e dizer assim: e aí, gente, já que eles esperam que nós sejamos bruxos, que é uma brincadeira aqui muito particular, nós estamos no norte de Portugal. Eu moro no norte de Portugal. Então se fala que o brasileiro espiritualista, ele é bruxo, né? É, é, isso é assunto para outra live, mas assim, tem essa brincadeira, né? Então, eu como espiritualista, eu digo, já que eu sou bruxa, já que eles me acham bruxa, porque eu não sou católica, então eu vou aproveitar essa fama e vou abrir a Bruxa Larissa. E aí foi uma brincadeira gostosa, mas assim, é muito na ideia do eu quero atender logo, eu quero continuar exercendo a minha profissão. E depois eu me perguntei, sim, mas eu vou atender quem? Onde? Como é que eu começo? De E se que eu tiver que forma, né, começar do amiga? CIB, de que forma? E aí eu comecei a passar por coisas que eu nunca tinha vivenciado isso, apesar de ter morado aqui há 2 anos, ou ter estado ou ter sido casada, ser casada com um português. Paulo, quando está no Brasil, para quem conhece, ele fala com Perfeito. sotaque, mas fala um brasileiro, que não existe isso, mas fala com um brasileiro de uma forma muito linda de se entender, né? Mas quando ele está aqui em Portugal, ele muda a forma de falar as palavras, o jeito. É diferente, não é porque ele quer, é porque ele está dentro da cultura dele. Então, eu cheguei aqui, a Vanessinha está aí assistindo a live, e a gente passou por isso juntas. Vanessa não é da área de psicologia, mas nós estávamos num ginásio, olha eu falando português, estávamos numa academia, estávamos numa academia, e a professora da academia tinha acabado de chegar de licença Peraí, deixa eu só te maternidade. interromper, amiga. Gente, lá Sim, vai tocar aí no tópico idioma. Que parece que a isso. gente vai para Portugal, que é de algum modo um dialeto mais próximo do nosso, que a gente vai ser tranquilo, né? Nós somos psicólogos, nós vivemos na relação de palavras, de fala. Então ela vai tocar primeiramente no primeiro movimento aí que ela viveu, e aí vai ser legal as experiências dela. Isso. Quando a gente chega em Portugal, a gente diz é a mesma língua, é o português.
mas existem expressões típicas da região, né? Formas de Sim, falar, palavras, como se eu tiver, que acontece também se eu for para algum outro lugar do Brasil, saindo de Salvador. Só perfeito. que quando você muda de país, essa diferença cultural fica gritante, inclusive no idioma, inclusive na língua. Perfeito. Então, eu estava no ginásio, e aí a professora que acaba de chegar de licença maternidade, que eu não sabia lá de quantos filhos ela teve, ela diz: Então, gente, meus filhos já levaram choques nos gêmeos. E aí, Vanessa, minha amiga, Vanessa, ó, ela disse, já sei o que ela vai falar. Vanessa deu um grito. Coitado dos gêmeos, os gêmeos levaram choques. E todo mundo, todo mundo parou para olhar pra gente. E eu fiz assim, acho que aconteceu alguma coisa. A gente pagou algum mico e a gente não sabe o que é. Ficou assim, e aí falaram, mas qual o problema dos gêmeos levar choquezinhos? É para ficar mais fortalecido e tal. E a gente foi entender que eles estavam falando da panturrilha. Ah, Então, existem como assim, coisas Mari? ali. Choque, panturrilha. Choque significa o quê? São exercícios com choquezinhos que tinha um aparelho na academia para você fortalecer a panturrilha. E ela Hum. estava falando que ela já tinha dado na panturrilha dela aqueles choquezinhos. Como a gente chegou no meio da história, a gente só viu gêmeos na panturrilha, gêmeos com choque. A gente, como assim? Ela deu choque nos filhos Que acabaram de nascer. que acabaram de nascer, que loucura! Então, a gente paga mico o tempo inteiro. E não Foi aquele, existe. amiga, aquele outro que você contou das águas. Pronto. Um outro que eu passei vários, gente. O que eu mais fiz foi pagar mico linguístico aqui em Portugal. Vários, vários, vários. Tem a história do Durex, que muitas pessoas já sabem que Durex não é Durex, Durex é preservativo. Tem várias histórias que a gente já sabe, mas assim, existem histórias que você passa dentro do consultório. E eu passei isso atendendo um paciente português, que ele me disse assim, contando lá a situação, ele falou assim, então, ficou tudo em águas de bacalhau, aí eu mudei, fui fazendo não sei o que lá e tal. Na mesma hora, na minha cabeça, foi águas de bacalhau. Aí eu, cozinheira que não sou, mas pensando como se faz um bacalhau, fiz. Ele deve ter deixado lá o bacalhau para o sal sair, então ele deve ter deixado a coisa como tá. E eu me perdi. Porque você se Como perde. junguiana que você é, né, amiga? Você foi pra Exato. imagem. Deixa eu falar pra Fui para imagem que você imagem. viu. Eu tinha que ir para a imagem para tentar. Claro que eu saí do lugar do suposto saber e fui perguntar ao Que meu não é. paciente o que ele queria dizer com tudo em águas de bacalhau. E ele me disse, claro, eu cheguei em casa e Paulo, águas de bacalhau quer dizer o quê? Para entender também de outro contexto, né? Não explique, não disse ele o que era, que não cabe, mas a expressão eu precisava entender. Depois eu vi na novela a mesma expressão. Então, a gente precisa desse contato com a cultura local. As pessoas o tempo todo me falam: isso é giro. Ok, giro é legal, mais ou menos isso. Isso é fiche. Então, eu preciso ter esse mergulho cultural. Mari, tá todo mundo curioso. O que significa água de bacalhau? Sim, é deixar lá no molho, deixar lá paradinho para poder, para depois voltar para aquilo e tal, deixar ali de molho. Ah, então água de bacalhau é aguardar. Esperar o Isso. tempo das Ficou coisas. lá parado, quer dizer assim, isso ficou parado, ficou lá naquele tempo, né? Interessante. E aí, eu achei legal que você desceu aí, miga. Porque, claro, que nos coloca num lugar mais horizontal, que é muito perfeito para a relação. Mas, assim, ao mesmo tempo, gente, é descuidadoso você ir para um lugar, viver num lugar que tem uma cultura, e você não. Toda vez que o paciente falar, parar em raciocínio do paciente, todas as vezes para perguntar coisas que, de algum modo, cabe a gente também, que a gente busque, né, amiga? Assim, Isso, como eu isso. atender adolescentes, por exemplo, tecendo isso para outros públicos aqui no Brasil. Eu atendo criança, adolescente e adulto. É como eu querer atender adolescente e criança, não entender as gírias deles, não entender os jogos que eles jogam, os filmes que eles assistem. Então, a gente está falando de algo para além da perspectiva só cultural, macro e de países. Mas, assim, a gente, como se propõe a atender um público, a gente precisa ter intimidade um pouco com essa realidade que esse público vive. Eu acho que é um pouco o que você está trazendo aí, né, amiga? Esse tempo de Isso. espera para você mergulhar na cultura e viver todas essas gafes aí. Para você ir Claro. aprendendo também. E você toca num assunto, Mila, importantíssimo. Se eu vou atender adolescente e criança em outro país, principalmente aqui falando, e esse outro país é Europa, eu preciso saber outra língua, que é o inglês.
o inglês é a segunda língua aqui em Portugal e que eles já esperam que você saiba. E como eles já esperam que você saiba, o paciente, principalmente o adolescente, e inclusive a criança, eles falam o inglês no meio da sessão. Então, se você não sabe, você fica ali perdido. E você não vai pedir à criança ou ao adolescente, traduz aí, né? Toda hora, né, amiga? Toda hora não cabe. Assim como você também tem que se adequar à linguagem dessa cultura que você está entrando, para que ele também te entenda. Perfeito. Vanessa escreveu aqui, exatamente. A cultura deve ser mais um desafio para entender o pensamento do outro. Interessantíssimo isso que ela trouxe. E aí, Joana completa, dialogar com o mundo do outro, né? Exatamente, Jô. Exatamente. Isso, Que isso é um desafio para isso. o psicólogo clínico, já que nós estamos nos propondo a dialogar com esse mundo psíquico, né? Que vive no mundo do inconsciente coletivo. Que coletivo é esse que ele vive? E que também é um desafio para a gente. A gente está chegando aí num segundo ponto de importância, que não é só burocrático, mas é de uma conexão com aquilo que a gente é mergulhar nesse mar, né? De algum modo. Isso. Isso. Como é que eu quero atender pessoas locais, se essa for também o meu desejo? Ou atender brasileiros deste local que eu estou, se eu não entro nessa cultura, se eu não tenho contato, né? Se eu não vou à padaria e peço pão, se eu não vou à farmácia e vou comprar um medicamento, porque os medicamentos, por exemplo, são diferentes. Aqui Lá, você você falou compra comigo uma coisa paciente ontem X. interessantíssima, que eu queria tecer aqui, que você vai falar também, mas pra gente não perder. É assim, Sim. o clima, né? Assim, você falou que tem um comportamento humano nos lugares que o frio é muito Uhum. claro, o verão é muito claro, a diferença inclusive, do psiquismo ficar Sim. ou depressivo, ou em mania, do ponto de vista pensando em bipolaridade, no sentido do comportamento apresentável, vai depender muito também das questões climáticas do país. Aí você também tocou nas datas comemorativas. Quais são Sim. as datas comemorativas? Fala aí um pouquinho disso que você fala melhor que eu. No inverno aqui as pessoas deprimem mais. Existem vários estudos sobre isso, né? E eu falo isso da Europa, não falo só Portugal. Então eles procuram mais atendimento psicológico porque estão necessitando mais. Chega o verão, seus pacientes somem. Viajam por sei lá quanto tempo. E você tem que entender, por exemplo, que agosto você vai ter seu serviço fechado. Talvez o local, se você tiver uma sala num espaço alugado, vai estar trancada a sala, porque o prédio vai estar fechado. As lojas fecham em agosto aqui. As lojas de roupa fecham. Então, o país para férias, né? Para ter férias. Perfeito. Então, você tem que ter férias naquele período também. E aí você tem que estar preparado financeiramente. A gente sabe que a clínica, a gente passa por esse percalço. Eu atendia na Barra, em pleno circuito, em carnaval, a gente sabia que não tinha como, por mais que Thalita tá aí também assistindo a live, deixasse a clínica aberta. Não tinha condições. E Então a aí gente precisa. você reforça, amiga, a importância de fato mergulhar na cultura. Joana Exatamente. fala assim, ela traz uma coisa interessante assim. Acho que a cultura é o fundamental. É Isso, apenas o que vai dar suporte à comunicação, não é só a linguagem. Falar a língua isso. é o começo para se comunicar, mas não é a coisa crucial, né? Exatamente. Falar a língua para Exatamente. além da língua do ponto de vista dos adjetivos e dos verbos, mas de como é que essa língua ela se expressa nesse mundo, nesse inconsciente coletivo ali. E você também trouxe para mim ontem, amiga, assim, que percebe que até quem fala perfeitamente a sua língua, vamos supor, ou até é de Portugal e tem mãe e pai de outro país, às vezes fala bem, o quanto a dor sai na língua natal. Fale um Isso. pouquinho disso que é legal também. Eu já atendia dentro do Brasil, dentro de Salvador, pacientes que não tinham, que sua língua natal não era o português e que não eram do Brasil, e que moravam no Brasil naquela situação, né? Então, no meio do processo terapêutico, quando vinha a dor, falava espanhol, falava inglês. Eu não estou dizendo que a gente precisa dominar línguas que às vezes não nos cabem, né? Mas que a gente precisa entender um pouco para entender o nosso paciente. E muitas vezes eu deixei minha paciente se expressar, meus pacientes, né? Eu lembrei de uma paciente específica agora, se expressar no espanhol, porque ela precisava daquilo. E ela mergulhou no espanhol e essa dor veio no espanhol. Mas quando era para ela, ou
para outros também que eu tive a mesma coisa, que era para falar do seu dia a dia, surgiu em inglês. E às vezes surgia o oxente, bem regional, né, de Salvador ali, bem nordestino. Oxente, mãe, e aí eu ouvia de pacientes que não eram brasileiros. E esse comunicar é gostoso e a gente tem que estar aberto para isso. Se a gente não tiver aberto para essa coisa gostosa que é cultural e a gente não tiver flexível, o trabalho do psicólogo clínico se torna muito difícil. Eu nem sei como é que consegue fazer clínica assim, porque você não se aproxima do seu paciente. E assim, Lari, ontem a gente desceu também um pouquinho disso, assim, poxa, mas assim, se pode alguém que está assistindo a gente, mas se eu quisesse ir para Portugal e atender só brasileiro que mora em Portugal, ou só brasileiros que moram no Brasil na perspectiva online, então eu não preciso disso. Mas não tem como, porque esse brasileiro está dentro dessa cultura também. Exato, exato. E ele vai te perguntar coisas que, por exemplo, como é que você passa, Larissa, a questão do preconceito sendo brasileira aí, sendo brasileira aqui, né? Como é que você passa isso? O paciente pode me perguntar isto. Se eu não estou na cultura, eu não sei. Eu vou dizer, eu não sofro preconceito. E quando eu estou na cultura, eu sei que tem preconceito com brasileira mais do que com brasileiro, né? Por conta de uma questão de, enfim, de muitas brasileiras que vieram para Portugal em outros tempos e que tiveram que utilizar do seu corpo para sobrevivência. A verdade é essa. Então, existe sim um preconceito com a brasileira. E aí, Mila, a gente já toca em outro assunto. Como é preconceito racial, de xenofobia? Como é a questão do machismo? Como é a questão da violência contra a mulher? Eu preciso estar envolvida nessas questões todas. Eu não sou psicólogo se eu não olho para a realidade política, social e Social. mental, Perfeito. não é? Então, eu Perfeito. preciso estar nessa cultura. E para eu estar nessa cultura, eu preciso de tempo. E aí eu digo, aproveitem o tempo que o reconhecimento do diploma te dá. Eu, por medo de não conseguir o meu reconhecimento do diploma, que eu disse, caramba, eu fiz 5 anos de graduação, 1 ano de especialização, mais 2 anos de mestrado. Nessa brincadeira aí já se foram 8 anos de investimento no meu sonho. E agora o meu sonho vai deixar de. Eu vou poder dizer que eu sou psicóloga. E dizer porque é o meu sonho, eu gosto disto. Não é do lugar do orgulho, mas é do lugar de quem conquistou isto, de quem Perfeito. estudou, de quem batalhou, de quem se dedicou. Então eu disse: não, eu vou lutar. E quando eu passei esse 1 ano tentando, esperando, e eu fui mergulhar nessa cultura, eu também fui buscar ser terapeuta. Eu fui fazer o curso de Theta Healing, eu fui mergulhar mais no Reikiana, no Reiki que eu já era. Fui mergulhar em outras questões, pensando num plano B. E eu digo para todo mundo, pense no plano B, porque a gente não sabe. Eu tenho muitos colegas que têm sim o diploma recusado, que tem sim, a ordem não permite, tanto psicólogos brasileiros quanto portugueses, quanto psicólogos venezuelanos, tem o reconhecimento negado. Muito, gente. Aliás, a gente conta nos dedos quem tem o reconhecimento aprovado. Infelizmente, é a realidade. Fora que ainda tem o desafio do próprio visto, né, amiga? Que muitos não Sim, conseguem isso e isso tudo ainda acontece. Aí ainda tem isso, que é um caminho que muita gente vai viver, que você, felizmente, teve também suas dificuldades, mas por ser casada com português, isso de algum modo vai dirimindo um pouco a Mila, impossibilidade. A hoje eu tô impossibilidade. presa. Hoje eu tô presa aqui, eu não posso sair daqui, porque meu visto está vencido. Eu só consegui para o final de outubro, então se eu quisesse ir hoje para minha terra, para minha casa, minha segunda casa, minha primeira casa, eu não ia conseguir. Então, essa sensação também do aprisionamento e você ter que lidar com isto, porque a gente sabe que eu poderia ir, mas eu não poderia voltar, né? Porque você pode sempre sair, mas voltar não poderia. Então, você também estar neste lugar de estar, entre aspas, prisioneira, também te coloca num lugar de olhar para dentro, de mergulhar em você, de perceber o que você quer, de olhar para tudo isto. E as pessoas acham que é só reconhecer um diploma, gente. Não é. Não é. Ser psicólogo clínico vai além é, das fronteiras burocráticas. Vai além disto. E Esse assim, mergulho. imagina, você falou disso, assim, chega e me tocou aqui, porque a gente está na pandemia, né? Assim, não poder ver, assim, liberou, poder ver sua família, aconteceu alguma coisa com alguém, você não poder estar. É muito doloroso mesmo. Eu agora Isso. senti aqui. E aí a gente toca num outro assunto também, que é o enquadre, né? Lembra que a gente ficou de falar sobre isso? Lembro. Eu acho que no enquadro toca num ponto lá, que tem a ver com o idioma também, que a gente estava até citando antes.
sim. que é o pronome de tratamento. Você falou um pouquinho para mim disso, Sim. me fale um pouquinho para a gente começar. Pode ser a gente começar por aí? Nesse mergulho cultural e quando a gente vai olhar para o paciente, para o nosso paciente, né, a gente tem que entender que lugar a gente está. Em Portugal, os pronomes de tratamento são fundamentais. A gente, se eu mandar hoje um e-mail para a Ordem dos Psicólogos, eu sou chamada de doutora, mesmo sem ter doutorado, mesmo sem ser médica. Se eu estou como psicóloga hoje, eu sou doutora psicóloga Larissa. Um engenheiro, ele é o doutor engenheiro, independente dele ter feito doutorado. Então, muitas vezes, é esperado esse pronome de tratamento formal num primeiro contato com esse paciente. Claro que ao longo das sessões isso vai diminuindo, mas vai diminuindo também aos poucos. Então, você vai perceber que muitas vezes você vai ter que usar pronomes formais que a gente nem está acostumado a utilizar. Então, excelentíssimo professor, doutor, fulano de tal. E é esperado do outro que você utilize. E não me cabe julgar, faz parte da cultura. Não me cabe julgar, eu percebo, e alguns colegas meus também percebem, e eu troco muito, e esse grupo de psicólogos que eu falei, que está lá no WhatsApp e no Facebook, que Mila vai botar aí depois, eu troquei muito com a Elane, com o Rodrigo, com a Larissa, que a gente fala muito assim, gente, a gente percebe que os nossos pacientes portugueses, quando chegam, eles chegam em um lugar muito direto, eu tô tratando isto, ponto. E aí eles mandam isso pra gente, eu quero tratar isto. E você tenta ir para os outros setores da vida e não há uma liberdade, como a gente percebe no Brasil, que se eu trago isso para os meus pacientes brasileiros, existe. E a gente pergunta, e sua vida familiar? E sua vida no trabalho? E eles vão falando e a gente vai tecendo e vendo que as coisas se encaixam, que aquele mesmo problema vem com outras caras, com outra forma, dentro de outros contextos. Aqui, a gente tem que ir com muito cuidado, porque não há essa liberdade. Eles não, inicialmente, eles precisam confiar em você, e não é porque você é profissional, porque você é brasileira. Né? É porque eles encaram que eles estão indo para resolver aquilo só, e que aquilo não está em outro caminho. Isto porque a psicologia é muito nova em Portugal, no sentido de ciência. Então, o que eles enxergam eu tenho que tratar isso e acabou. Claro que eu estou falando de um público, da minha experiência, da experiência de alguns colegas. Existem também pacientes que chegam e dizem eu quero isto, isto, por isso, por aquilo. E você fica assim, uau! Existe todo tipo de pessoa, né? Aqui em Portugal, no Brasil, mas a gente percebe essa diferença cultural também nos pacientes. E E que a aí, gente tem que claramente, Lari, isso toca num quadre. Enquanto aqui em quadre é de atendimento semanal, dependendo da abordagem, né? A grande maioria dos atendimentos são assim, aqui em Salvador, né, e no Brasil, independente da abordagem, inclusive. É entender que fora do Brasil, talvez a gente vai precisar repensar o enquadre porque a gente está em um lugar diferente. E aí, claro, gente, é importante a gente tecer que repensar o enquadre não significa abandonar o que você acredita, mas fazer essa tecedura entre o que é possível dentro do lugar que você está e a sua crença individual, né? Isso você já sim. costurou internamente. Ontem a gente conversando, amiga, você tocou assim, falou alguma coisa assim, cliente, paciente. Eu falei, gente, como é que chama aí? Camila, cliente. Aqui ninguém chama paciente, não. Se você chamar paciente, é capaz de ser ofensivo. Então, coisas às vezes, gente, de pronome de tratamento, sabe? Você, Mila, traz aí um assunto que é muito, que mexe muito comigo, do ponto de vista profissional. Eu tenho uma dificuldade nessa coisa do tempo de atendimento, por conta da teoria que eu acredito, né, que é a teoria junguiana. Mas eu também entendo como aqui não existe disparidade salarial tão grande como no Brasil, e por isto é tudo muito, a vida é muito mais controlada em termos financeiros, de não ter muitos gastos. Por exemplo, uma coisa, aqui poucas pessoas usam cartão de crédito, que é algo tão comum no Brasil. Sim. Poucas pessoas parcelam e dividem em 20 vezes. Claro que acontece, claro que tem pessoas que precisam fazer isto. Mas eu estou dizendo, comparando com o Brasil, quanto esse número é menor. Perfeito. Então, eu tenho que entender que, a depender do lugar que eu estou,
eu não vou conseguir com que esse meu paciente venha toda semana para a terapia. E, principalmente, se for pelo serviço público, que é a mesma dificuldade que a gente vê no Brasil. Tem muitas crianças, e isso a gente sabe por conta de estar sempre conversando com colegas da área, muitas crianças que são atendidas uma vez no mês. Entende? Entendo. Se é efetivo ou não esse trabalho, não me cabe julgar, porque eu não estou lá naquele lugar. Mas dói falar sobre isso por conta do que eu acredito. Perfeito. Ah, Ah, outra coisa que a gente tem que estar atento é não tá só na comparação. Eu estou aqui dizendo Brasil e Portugal, mas eu tenho que entender que Portugal é desse tamanho. Estou falando de um país pequeno, muito pequeno. Enquanto o Brasil é gigante, né? Eu acho que Portugal cabe 13 vezes dentro do território da Bahia. Então, imagine o resto do Brasil. Eu estou falando de um lugar pequeno, e desse lugar pequeno existem questões muito de barreiras geográficas, linguísticas, culturais. Se eu estou no norte, é diferente de eu estar no sul, é diferente de eu estar no centro-oeste. É muito diferente eu estar em Lisboa ou eu estar no Porto. É muito diferente eu estar em Vila Real, ficar mais acima no norte, do que estar, sei lá, no Algarve. Existe uma diferença enorme. E é diferente eu estar em Portugal e estar na Itália. É diferente eu estar em Portugal, estar nos Estados Unidos, em Canadá, no Brasil. Então, cada país vai se regulamentar de uma forma, na questão burocrática do reconhecimento, da importância do reconhecimento do diploma, como também na questão cultural. E eu tenho que perfeito. fazer esse mergulho. Mas isso que achei ótimo que você falou, Lari. Mas o que tecemos aqui vai ampliar essa possibilidade de olhar para tudo isso, que é o que a gente Sim, queria. Nós temos aí 4 minutinhos. sim, Acho que a gente conseguiu falar, pelo menos grande parte, ou quase tudo do que a gente tinha se proposto, né, amiga? Estávamos com medo. Eu lembrei sim. aqui de uma coisa que a gente teceu e que vai voltar um pouco no tema do terapeuta, que eu acho que eu não posso deixar de falar. É que, assim, se a escolha vai não só ser solitária, quanto você não pode emitir nenhum documento como psicóloga, porque você não é Sim. psicóloga. Então, por exemplo, o paciente que quiser recibo para reembolso ou de plano de saúde, ou para declaração de imposto de renda, ele não vai ter, porque você não é um profissional legislado nesse lugar, né? Dani chegou depois, perguntou aqui sobre o diploma. Dani, faz o seguinte, a gente vai terminar aqui a live daqui a 3 minutinhos. Volte, que foi a primeira coisa que a gente teceu. Porque foram as perguntas que mais vieram sobre a parte burocrática. Então, a gente começou falando sobre isso. E Lari conseguiu tecer de maneira bem, assim, bem organizada, bem didática, eu diria assim, né? É isso, amiga. Eu tenho, acho que tem pouco tempo. Eu queria saber se tem algo que você queira tecer, que você não conseguiu tecer, e que dê aí em 2 minutinhos para a gente conseguir se despedir. Algum recado, Assim, alguma coisa. quem tiver alguma dúvida sobre o burocrático que não ficou na live, pode me procurar, tem aí meu Instagram e a gente tira essa dúvida. Mas assim, não venham com. E eu vou ser bem direta, gente, porque toda hora surgem dúvidas, toda hora. Então, assim, não venham com dúvidas que você pode ler no site. Primeiro leia, depois tire a dúvida. Porque eu vou falar da minha experiência de 2019 e 2020. Você pode ler hoje e o documento mudar, ou amanhã mudar. Então, até no dia que você sair do Brasil, e mila aquilo que a gente falou, de deixar uma procuração pública para alguém da sua família, alguém da sua confiança, porque se você precisar de um documento, você pode recorrer a essa pessoa para ir buscar para você. Perfeito isso, ele já lembrou. E agradecer, Mila, o carinho por você é gigante. Gratidão. Adorei falar com você, aliás, adoro sempre, a gente bate altos papos. E adorei estar aqui nesse lugar, no Fiando. Eu acho que essa experiência todo mundo merece passar um dia, mergulhar um pouquinho em outra cultura e ser psicólogo por um dia fora do seu país, no sentido de ver mesmo, né? De experienciar, fazer aquilo que a gente fazia na graduação, observar outras culturas, é fundamental. Viagem, gente, quando puder, né? Quando o carro terminar a pandemia, viagem. Esse mergulho cultural que Jung fez lindamente, a gente precisa fazer também. Porque, na verdade, amiga, nós somos múltiplos, né? E tem acesso aos múltiplos que nos habitam. E os múltiplos que habitam esse mundo, claro que vai nos dar muito arcabouço, né? Teórico Sim. e prático. Tem uns 30 segundos. Eu também quero lhe agradecer, amiga. Eu fiquei interrompendo um pouquinho, me desculpe, porque você me pediu para, amiga, se eu esquecer, volte e me ajude, para que a gente Sim. conseguisse falar de tudo.
Mas quero te Claro. agradecer muito pela disponibilidade e, assim, pelo carinho comigo, com o meu projeto e com todos que estão aqui e precisam desse aprendizado. Claramente, eu nunca tive esse desejo, mas agora, se eu tiver desejo de ir, eu já tenho um caminho, porque você me ofertou isso. E por isso eu sou Que, grata. Viu, minha que linda? bom, que Um bom. beijo, beijo, beijo. Vou gravar sim, vou tentar Beijo. gravar agora. Beijo! Obrigada por Beijo você a estar aqui todos. também. Obrigada, obrigadíssimo. Beijo, beijo.